Pois bem, meus amigos, o escândalo do roubo dos aposentados finalmente chegou ao gabinete presidencial. E não é pouca coisa. Temos pagamentos que foram feitos pela amiga do Lulinha, a lobista do careca do INSS, direto ao assessor mais importante do Lula, que não é apenas um assessor, tem um longo histórico e, inclusive, uma relação de intimidade com o cachaceiro que senta na cadeira da presidência. E isso quem está dizendo não sou eu, é a Crazy Hoffman. Vou resgatar esse passado e mostrar para vocês. Temos também ligação entre Roberta e Lulinha, combinando como eles fariam para esconder melhor o dinheiro babado fortíssimo. E aproveito esse vídeo aqui também para mostrar a última piada que o TSE contou, porque para mim isso é uma piada, e as pessoas que o Lula tirou da miséria. Vocês sabiam que o Lula tirou muita gente da miséria? Vou só dar um spoiler. Sabe quem tá na lista? O Montanha e a Mortadela Dávila. Então, se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Antes, só começando com mais essa palhaçada aqui dos garotinhos do Bumbum Livre, que é pra ver se alguém ainda acredita que garotinhos do Bumbum Livre defendem a liberdade. Mostra isso aqui para eles. Kim Kataguiri propõe suspensão de redes sociais de investigados. É isso mesmo que vocês ouviram. O projeto permite restringir o acesso às plataformas e proíbe o uso de perfis administrados por terceiros. Só assim, o que fica meio estranho é que se ele tem que propor uma lei, significa que não existe lei para isso hoje no Brasil, mas já tem pena desse tipo sendo aplicada. Afinal de contas, o Bolsonaro não pode usar suas redes sociais e nem colocar terceiros para administrá-las, bem diferente da época que o cachaceiro estava no presídio. E a piada do TSE é essa daqui. TSE vai abrir uma urna eletrônica em rede nacional. O TSE dá início à primeira semana nacional do sistema eletrônico de votação, com desmontagem do equipamento ao vivo. Inclusive, agora há pouco eles já lançaram o vídeo, tirar o som aqui para vocês, desmontando a urna. Eu até tive uma ideia, né? Semana que vem eu vou fazer um vídeo desmontando meu computador para provar que ele não tem nenhum vírus, né? Porque é praticamente a mesma coisa. É impressionante a quantidade de baboseiras que a gente tem que ouvir vindo de uma Corte Superior. E aqui temos, cobrado por colegas do STF, Nunes Marques defende a urna eletrônica e diz que o sistema é patrimônio da democracia brasileira. Após ataque de Flávio Bolsonaro às urnas, o presidente do TSE afirmou que o sistema é robusto e defendeu transparência das urnas. É exatamente isso que a gente quer. A gente quer transparência total. Então vamos tocar adiante o projeto da transparência para acabar com essa treta aqui de vez. Bom, esse é o máximo que eu posso falar no vídeo de hoje. Vamos então ao que interessa. Antes tem ainda mais essa daqui, né? Outra piada, dessa vez do STF. STF tem que aceitar que decisões sejam contestadas pela opinião pública. Mas só se for da crítica permitida, ó. Tem que ser dentro dos limites republicanos. Tem que rir para não chorar, né, meus amigos? Mas aqui vamos ao que interessa, essa bomba aqui, o Furo do Poder 360, que foi publicado ontem à noite. E aqui eu vou demorar mais um pouquinho, porque tem uns detalhes bem interessantes nessa matéria. Tá aqui. Lobista de careca do INSS, que a gente conhece também como amiga do Lulinha, que é a Roberta Luxinger, mandou dinheiro para o assessor do Lula. Roberta Luxinger fez pagamentos para Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, não é o chefe do PCC, mas é um Marcola meio perigoso também, né? Que foi dispensado do Planalto há 2 semanas pelo presidente. Foi dispensado quando ficaram sabendo que ia estourar a treta, né? Então tá dizendo aqui que a Roberta fez o pagamento para o Marcola em janeiro de 2023 até julho. E ele foi chefe do gabinete do Lula. Os valores repassados por Roberta foram na casa das dezenas de milhares de reais, mas o valor ainda é uma incógnita. Ninguém tá confirmando, mas ainda são inteiramente desconhecidos, nem a razão pela qual eram realizados. Porque é uma amizade muito linda entre os dois. Os dados completos estão com a Polícia Federal, mas em breve estarão conosco, que eu tenho uma outra que eu vou contar mais adiante. Fica aí que tem bastante história. Então, essa história passou a circular em Brasília há cerca de 2 semanas, logo depois
que ele foi demitido, casualmente, assim, né? Um mundo muito pequeno. Roberta Luxinger, por meio de seu advogado, disse desconhecer o assunto. Não sei, pagamentos, dezenas de milhares de reais, não me lembro, mais ou menos foi essa que ela aplicou. Personagem conhecida dos meios políticos de Brasília, Roberta é citada nas investigações do roubo dos aposentados. Já falamos aqui diversas vezes que ela, inclusive, prestou serviço para o careca do INSS, mediou ali, ela disse que apresentou ele para o Lulinha, mediou aquela viagem para Portugal, que veio à tona durante a CPI do roubo dos aposentados, e o Poder 360 confirmou a informação sobre as transferências de dinheiro da Roberta para o Marcola. Então, essas transferências aconteceram mesmo, e o tema foi conversa de bastidores entre integrantes da cúpula do PT durante a convenção. Falamos da convenção ontem. A apreensão entre os petistas, posso imaginar, pois o tema corrupção tem se mostrado aderente ao atual governo de forma negativa. É que assim, né, corrupção e PT, na mesma notícia a gente já está acostumado desde a época do Petrolão, do Mensalão. O Brasil inteiro lembra do Jornal Nacional, assim, quando ainda faziam um pouco de jornalismo contando sobre todos esses escândalos, e realmente não é muito bom ter a imagem associada a esse tipo de coisa. Então, eles não conseguiram apurar os valores exatos, mas fala-se em algo na casa dos 80 mil. É meio difícil esquecer que fez um pagamento de 80 mil para alguém, né, dona Roberta? Mas, enfim. Aí aqui, ó, a Roberta também é amiga próxima do Lulinha. Em maio, ela teve ali vários contatos, mas aqui também diz que vai ter outras pessoas envolvidas nesse escândalo aqui, que está sensacional. Inclusive, no início dos inquéritos da fraude, Lulinha e Roberto foram citados como possíveis participantes do esquema, e eles negaram. O Lulinha é alvo de 3 inquéritos e já vamos falar sobre isso. Em maio de 2026, a Roberta deu uma entrevista e disse ter apresentado o Lulinha e o careca do INSS. A gente já falou sobre isso. E ao longo das investigações, a Polícia Federal investigou pelo menos 6 viagens realizadas por Roberto e por Lulinha. Eles eram amigos, viajavam muito para Portugal, para vários lugares, né? Inclusive, na edição de maio, o Poder 360 revelou que a Roberta conversava com frequência com o Lulinha. Os dois mostram muita familiaridade sobre os negócios do INSS e com outras empresas. Chegam a celebrar quando algumas operações são concluídas. Olha que coisa linda, só piora a história. Numa troca de mensagens, a Roberta perguntava se devia prosseguir uma determinada operação e o Lulinha responde peremptório: pode fechar. Há indícios de irregularidades, possíveis irregularidades, tanto nos Correios quanto no Dataprev. Nessas mensagens, que estão há muitos meses com a Polícia Federal, é possível verificar que o filho do presidente Lula e a dona Roberta conversavam até sobre onde seria melhor guardar o dinheiro para ficar fora do radar da Receita Federal. Isso daqui, se a gente tivesse uma mídia de verdade no Brasil, iria acabar com a campanha do Lula. Por isso que é tão importante que vocês compartilhem e contem para as pessoas, porque isso daqui não vai passar nem no Fantástico, nem no Jornal Nacional. Mas vamos então, quem é esse assessor, o Marcola? Vários veículos vieram a público falar sobre ele, inclusive o Lauro Jardim traz a informação de que ele mesmo confirma que recebeu o dinheiro da dona Roberta. Fala que foi um empréstimo, mas não diz para quê, não diz como, diz que foi pago, mas não mostrou recibo. Enfim, queremos saber detalhes, seu Marcola. Seu Marcola, que é muito, muito próximo do Lula. Quando ele estava na cadeia, o Lula, vocês sabiam que era o Marcola que intermediava a comunicação com o presidente? Tá aqui a matéria da revista Piauí de 2019, chamando ele de carteiro do Lula. Olha isso. Desconhecido até a prisão do ex-presidente, o auxiliar assume a tarefa de entregar quase tudo que o petista vê e lê. Aqui dessa matéria, eu quero esse trecho aqui que tá sensacional, ó. Marcola fica muito indignado, disse a presidente do PT, a deputada Crazy Hoffman. Com tanta proximidade, então Marcola e Lula têm muita proximidade há muito tempo. Matéria de 2019 aqui. O assessor se sensibiliza com a situação do Lula, continuou Gleisi. A relação entre os dois se tornou afetiva.
Quem está dizendo isso é a Glaze, ó, abre aspas. Ele é um mediador para carinhos do Lula, fecha aspas. Será que ele foi o mediador desse carinho de 80 mil reais? Não sei. Só uma pergunta, é só uma pergunta. Para a presidente da CUT no Paraná, Regina Cruz, Marcola é o número 1 do Instituto Lula. Para a dona Rosinha, para Dr. Rosinha, um dos fundadores do PT, ele é o homem de confiança do Lula. O homem de confiança do Lula recebeu pagamentos de dezenas de milhares de reais da grande amiga do Lulinha e tá cada vez mais difícil explicar essa mancha de batom na cueca, meus amigos. Aí aqui, ó, matéria da Veja atual. Ninguém fala com o Lula sem passar por ele. Quem é o guardião do presidente? O seu Marcola. Outra matéria aqui do Platô BR, discreto e reservado. Quem é o homem que cuida da agenda do Lula? Então não é assim simplesmente um assessor, era uma pessoa muito próxima que cuidava de tudo que cercava o Lula. Malu Gaspar traz uma outra matéria, uma outra informação interessante, ó. Quando ela fala sobre o assessor do Lula, ela fala aqui que ele é muito próximo e tudo mais, que ele era o assessor especial do Lula, que aparece nas mensagens trocadas pelos alvos já investigados do roubo dos aposentados. E aqui, no final, é que vem a cereja do bolo, que é a continuação da fofoca. Trarei para vocês nos próximos vídeos. Também estão na mira da PF nesse inquérito servidores do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E com todas essas tretas de fraude que estão voltando à tona da época da pandemia, isso daqui, meus amigos, é bem interessante, mas ainda não saiu mais detalhes. Quando sair, trago para vocês. Relembrando aqui que o Lulinha foi à Finlândia bancado pela dona Roberta, com um hotel que tinha uma diária de básicos 37 mil. Acho que ela deve se lembrar desse, né? Temos mais. A amiga do Lulinha trocou de advogado, fez uma movimentação ali para se afastar, porque os advogados dela estavam muito próximos da defesa do Lulinha. É um movimento de afastamento do Lulinha, e já falei para vocês que, assim, esse pessoal não tem amigos, tem comparsas, e comparsas, quando caem, costumam cair atirando. A própria Roberta falou há um tempo atrás que não iria cair sozinha. Então começa ali uma movimentação de pelo menos afastamento do Lulinha. Algumas pessoas falam em delação premiada, mas eu fui pesquisar quem é o seu Roberto Podival, que inclusive aqui a matéria traz que ele trabalhou com o Vorcaro. E o que aconteceu? Ele era o principal advogado do Vorcaro, aqui o seu Podival, e ele saiu da defesa do Vorcaro porque ele não estaria confortável com a tramitação da delação premiada. Então, assim, gostaria muito que ela começasse a delatar, mas por enquanto ainda não. Pelo menos sabemos que tá rolando ali um probleminha na amizade deles, pelo menos é o que me pareceu essa troca de advogados. Inclusive, a empresa para a qual Lulinha fez lobby, que falamos também no vídeo de ontem, pagou 150 mil a Roberta. Estou louca para ouvir a explicação dela a respeito de mais essa treta. E o Lulinha diz que vai voltar ao Brasil para dar explicações. A gente está sentado aqui esperando, seu Lulinha. Bela Megalha que traz a informação. Lulinha promete voltar ao Brasil se for chamado pelas autoridades. Sei. Aquele meme. Fábio Luiz, conhecido como Lulinha, mora na Espanha. Pobrezinho, obrigado a morar na Espanha, né? E é investigado sob suspeita de tráfico de influência em 2 inquéritos. Mas foi autorizada a abertura de um terceiro. Inclusive, agora já pode até pedir música pro Fantástico, né? Polícia Federal pede a abertura de um terceiro inquérito contra o Lulinha. Mas a alegria do pobre, ela dura pouco, gente. Dura pouco. Porque aí foi feito um sorteio. Bom, tinha um inquérito que foi parar na mão do André Mendonça. Aí eles tentaram fazer a manobra de um segundo inquérito para tirar da mão do André Mendonça, o sorteio caiu nele de novo. No terceiro eles conseguiram e caiu na mão do Dino. E aqui é que começa a ficar suspeitíssimo, né? Dino é sorteado relator do terceiro inquérito pedido pela PF para apurar tráfico de influência do Lulinha. Para que tantos inquéritos para investigar a mesma coisa? Que é influência, roubo dos aposentados e etc. Para ver se um caía na mão de algum ministro que pudesse fazer alguma coisa para embaralhar o meio de campo. Pelo menos é isso que eu acho. Se vocês acham o contrário, ou se vocês concordam comigo, já fala aqui nos comentários. Mas vamos à lista
das pessoas que o Lula tirou da miséria. Porque ontem saíram tantas matérias sobre isso que eu resolvi trazer aqui no finalzinho do vídeo para o pessoal entender que tipo de pessoas que nós temos na esquerda, começar por ela, a primeira Sirigaita Tupiniquim, Dona Janja, que me aparece num evento com um relógio de 117 mil. Tá bom para vocês? Vale mais que a casa do Minha Casa Minha Vida, só o relógio. Esse é o pessoal que fala, oh meu Deus, nós somos pobres, lutamos pelos pobres. Lembrando que não é a primeira vez, né? Relógios de luxo de Lula e Janja custam mais de 70 mil. O petista já exibiu outros relógios de luxo que juntos somam mais de 140 mil. 140 mil em dezembro do ano passado, com mais esse aqui, então já temos aí pelo menos uns 250 mil em relógios. Então eu fico tocada com a pobreza desse pessoal. Mortadela Dávila também teve um acréscimo muito interessante de patrimônio. Total de bens declarado pela pré-candidata senadora à Justiça Eleitoral passou de 450 mil na outra eleição para 1.300.000 reais. Eu queria saber qual é o trabalho que esse pessoal faz para enriquecer tanto tão rápido. E o Jacques Wagner, com aquela coleção dos 13 relógios, dólares, euros apreendidos, o patrimônio dele deu um salto de 630%. É o Ronaldinho dos negócios, em 8 anos, e chegou a 24 milhões. Senador com patrimônio de 24 milhões, sensacional. E o Montanha, quer dizer, Pimenta, também candidato ou pré-candidato ao Senado aqui pelo Rio Grande do Sul, que eu espero que ele não vença. Imagina, Mortadela, Dávila e Montanha. Não. Temos aí Sanderson e Marcel Van Hatten, mas o patrimônio do Pimenta cresceu mais ainda, 870%. Eita, Lelê, em 4 anos, foi menos tempo ainda. Ele é melhor que o Jacques Wagner, hein? E se aproxima de 2 milhões de reais. E ele é o atual líder do governo na Câmara, o ex-ministro. O petista é pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. E a notícia de última hora, que é interessantíssima e que eu acho que nos garantirá fofocas de muita qualidade nos próximos vídeos, é essa que acabou de sair agora às 14h. Portal do STF publica: STF autoriza buscas e quebra de sigilo de dados telefônicos em operação sem desconto. Será que a gente vai ficar sabendo de mais dinheiros, de mais coisas interessantes? Acho que sim, hein? A medida foi determinada pelo André Mendonça e envolve suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao suposto esquema do roubo dos aposentados, porque foi isso que aconteceu. E aí, pessoal, o último escândalo, que tá saindo ainda muita informação e eu tô juntando para fazer o vídeo para vocês amanhã, é esse aqui. PF mira pessoas ligadas a vice-líder do governo do Lula, o seu Everton Rocha, do PDT, amigo do Lula, amigo do Dino, comprou mansão, o advogado dele foi pego. Gente, muita informação sobre isso, dá um outro vídeo. Então, por isso que eu digo assim, ó, se inscreve, ativa o sininho da notificação, porque todo dia eu recebo centenas de mensagens de pessoas que me dizem que não estão sendo notificadas dos meus vídeos. Se você quiser ser notificado de todos os meus vídeos, entra na minha comunidade do WhatsApp, que eu sempre aviso quando tem conteúdo novo por lá, e por lá vocês sempre vão receber. Então me ajuda aí e já fala aqui embaixo o que vocês acharam desse babado do esquema chegando ao gabinete do Lula. Será que ele vai dizer que não sabia de nada? Que a culpa é do Bolsonaro? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber, e por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim, fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui! Experience the future. The world's leading displays,